Sabe aquela pergunta clássica: o que o meu sonho significa? Pois é, a gente vive se perguntando isso. Mas e se a gente fosse ainda mais fundo? Sigmund Freud fez uma pergunta talvez mais intrigante. Não o que os sonhos significam, mas como é que eles são feitos. E para começar a desvendar isso, vamos partir de uma frase bem impactante de um sonho. Para o Freud, é aqui que está a chave de todo o processo. Bom, a história por trás dessa frase é a de um pai de luto. Imagina a cena, é bem pesada. Ele está velando o próprio filho. Exausto depois de dias de vigília, ele finalmente consegue cochilar ali num quarto ao lado. Mas o descanso dele está prestes a ser interrompido da forma mais trágica. Ok, a primeira explicação que vem à mente parece bem óbvia, né? A luz do fogo chegou nos olhos dele enquanto ele dormia, e o cérebro tentou, de alguma forma, entender o que estava acontecendo. Criou uma historinha para justificar aquele estímulo. Parece simples e até lógico. Pois é, mas é aí que a coisa fica fascinante de verdade. Por que o cérebro não só o acordou? Por que criar essa cena toda, uma encenação tão específica, tão cheia de emoção, com o filho ali, falando, tocando nele? Essa pergunta, essa é que abre a porta para toda a teoria do Freud sobre como os sonhos funcionam. E a primeira parte da resposta de Freud é, no mínimo, surpreendente. Para ele, o sonho é, na sua essência, a realização de um desejo. Pensa bem, por que o sonho ganhou do impulso de simplesmente acordar? Porque por um instante que fosse, ele trouxe o filho de volta à vida. No sonho, o menino está vivo, ele fala, ele interage com o pai. Quer dizer, o sonho atendeu ao desejo mais profundo daquele homem, mesmo que fosse para alertá-lo de um perigo real. Isso leva a gente para outra questão, ainda mais complexa. Como é que um pensamento, ou, nesse caso, um desejo, vira uma cena que a gente vê e ouve? Para entender isso, a gente tem que sair do o que o sonho é e mergulhar no como ele é feito. E para isso, a gente vai precisar de um mapa na mente. E Freud desenhou um mapa desses. Importante, não é um mapa do cérebro físico, com neurônios e tal, mas um diagrama de como a mente funciona, do aparelho psíquico. Vamos montar esse modelo juntos, passo a passo, para ficar bem claro. Então vamos lá, o primeiro passo é o mais simples. Pensa no nosso dia a dia, quando a gente está acordado. A energia psíquica flui numa direção só, da percepção, ou seja, aquilo que a gente vê e ouve, para a ponta motora, que é a ação. É como um reflexo, sabe? Viu algo, reagiu, direto e reto. Beleza, agora vamos adicionar uma peça fundamental, a memória. Tudo que a gente percebe, tudo que a gente vive, deixa um rastro, um traço. Pensa como se fossem marcas. E essas marcas vão se conectando umas às outras, criando uma rede de lembranças, de experiências. Certo, agora vem as duas partes do mapa que são cruciais para entender os sonhos. Primeiro, o inconsciente. Imagina ele como, sei lá, um porão bem trancado, onde ficam guardados desejos muito antigos, reprimidos. E aí tem o pré-consciente. Ele seria tipo segurança na porta desse porão, uma espécie de filtro que decide o que pode subir para a consciência e o que tem que ficar lá embaixo. Ok, com esse mapa montado, agora a gente consegue entender o mecanismo secreto, o truque, que faz um pensamento virar uma cena real na nossa cabeça. Freud deu nome para isso, regressão. E aqui dá para ver a diferença direitinho. De um lado, quando a gente está acordado, o fluxo de energia vai para frente. Ele sai do inconsciente, passa pelo filtro do pré-consciente e vai para a ação. Normal. Mas no sonho, olha só, o caminho é o inverso. A energia volta. Ela vai para trás, atravessa os sistemas de memória e chega de novo na ponta da percepção. É essa marcha ré que transforma um pensamento abstrato numa imagem, num som, em algo que a gente vivencia como se fosse real. Mas aí fica a pergunta, né? O que dá a força para esse processo todo acontecer ao contrário? Porque uma preocupação boba do dia a dia não parece ter energia suficiente para fazer essa inversão toda. Precisa de algo muito mais potente. E para explicar de onde vem essa gasolina toda, Freud usa uma analogia genial, uma metáfora do mundo dos negócios. Funciona assim. Pensa num pensamento qualquer do dia anterior, uma preocupação. Ele é tipo um empreendedor. Ele tem a ideia do sonho, o roteiro, digamos assim. Só que ele não tem grana, não tem força. Para a ideia sair do papel, ele precisa de um capitalista. E esse capitalista é um desejo muito forte, antigo, que está lá guardado no inconsciente. É esse desejo que entra com a energia, com o capital psíquico e financia a produção do sonho. É por isso que, para Freud,
absolutamente todo sonho é uma realização de desejo. Porque mesmo aquele sonho que parece ser só sobre uma preocupação do trabalho, por exemplo, ele só pode existir porque um desejo lá do fundo do inconsciente emprestou a energia para ele acontecer. A preocupação do dia é só a fachada. O verdadeiro motor por trás é sempre um desejo inconsciente. Tá, mas aí vem aquela questão clássica. Se os sonhos são essa construção toda elaborada, cheia de significado, por que a gente esquece deles 5 minutos depois de acordar? Por que eles são tão fugazes? A resposta de Freud para isso é direta. Na nossa mente, nada é por acaso. O esquecimento de um sonho não é uma falha de memória, é um ato. Um ato tão significativo quanto a criação do sonho. Ele é causado pela mesma força, a mesma censura que já trabalhou para disfarçar o sonho enquanto a gente dormia. Esquecer, na verdade, é a continuação do trabalho dessa censura. Então, vamos amarrar as pontas. A mecânica do sonho, segundo Freud, é basicamente isso. No fundo, todo sonho realiza um desejo. Ele faz isso transformando pensamentos em imagens, num processo que vai para trás, a tal da regressão, e a energia para isso tudo vem de uma parceria. Um desejo poderoso e inconsciente, o capitalista, que financia uma ideia recente, o empreendedor. E para fechar, até o ato de esquecer o sonho tem um porquê. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se os nossos sonhos, que parecem tão aleatórios, são na verdade construções super complexas movidas pelas partes mais antigas e profundas da nossa mente, o que mais na nossa vida, mesmo quando estamos acordados, está sendo operado por um mecanismo oculto que a gente nem percebe?